Você já se perguntou até onde a inveja pode levar uma pessoa? Até que ponto a vaidade consegue cegar alguém a ponto de cometer uma crueldade imperdoável contra uma criança inocente? No sertão do início do século passado, quando a palavra de um coronel valia mais que qualquer lei escrita, havia regras não ditas que nem mesmo os mais poderosos ousavam quebrar. Uma dessas regras era sagrada: criança não se toca. Quem desrespeitasse essa lei do coração sertanejo descobriria que existe uma justiça mais rápida que qualquer tribunal. A história que vou contar hoje aconteceu numa fazenda perdida no meio da Caatinga, onde uma baronesa de coração podre cometeu um ato tão covarde que até os jagunços mais endurecidos baixaram a cabeça de vergonha. Mas o sertão não esquece. E quando o Lampião soube do que havia acontecido, a resposta veio na mesma moeda, só que multiplicada por 1000. Se você ainda acredita que a justiça verdadeira existe, se seu coração se revolta quando vê o poderoso pisotear o inocente, então curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa história e se inscreva no canal, porque aqui a gente conta os causos que o tempo não consegue apagar da memória do povo. Prepare-se para conhecer como uma baronesa vaidosa perdeu muito mais que seus cabelos preciosos. Ela perdeu o respeito, a dignidade e descobriu que no sertão quem planta crueldade colhe tempestade. Era uma manhã de dezembro de 1928, quando ela chegou à fazenda São Sebastião, no interior da Paraíba. Uma menina de apenas 12 anos, órfã de pai e mãe, carregando apenas um trapo sujo de vestido e uma promessa. Trabalharia duro em troca de um pedaço de pão e um canto para dormir. O nome dela era Maria das Dores. Um nome que carregava profecia, porque dor era o que a vida havia lhe reservado desde cedo. Mas Deus, que às vezes tira com uma mão e abençoa com a outra, tinha dado àquela menina um presente que nem o ouro do mundo podia comprar. Cabelos da cor do milho maduro, longos até a cintura, que brilhavam como raios de sol, mesmo na escuridão. A baronesa Eulália, porque se fazia chamar de baronesa, embora nunca nenhum imperador tivesse concedido tal título à família, era dona daquela terra e de tudo que nela pisava. Uma mulher de 40 anos, casada com o coronel Antônio Ferreira, que governava a região com mão de ferro e coração de pedra. Eulália sempre se orgulhou de sua beleza. Gastava fortunas em vestidos vindos da capital. Espelhos franceses ornavam sua casa e ela passava horas penteando os próprios cabelos, negros como a asa da graúna, mas já começando a embranquecer nas têmporas, denunciando que o tempo não perdoa nem mesmo quem tem dinheiro para tentar enganá-lo. Quando Maria das Dores apareceu no terreiro da fazenda naquela manhã, acompanhada de uma comadre que a trouxera de longe, a baronesa estava na varanda tomando café. O primeiro olhar bastou. Os cabelos dourados da menina captaram a luz do sol nascente e brilharam como uma cascata de ouro líquido. A inveja brotou no peito de Eulália como erva daninha em terra úmida, rápida, venenosa, devastadora. "Quem é essa aí?" perguntou a baronesa, apontando com o dedo ornado de anéis. "É a menina órfã que a senhora disse que podia ficar baronesa", respondeu a comadre, empurrando Maria das Dores para a frente. "Ela trabalha bem, não dá trabalho e calha a boca", cortou Eulália, descendo as escadas devagar, os olhos fixos nos cabelos da criança. "Como é seu nome, menina?" "Maria das Dores, minha senhora", sussurrou a garota, fazendo uma reverência tímida. A baronesa deu voltas ao redor da criança, como um abutre examinando a presa. Tocou nos cabelos dourados, sentiu a maciez, viu como eles refletiam a luz. A cada segundo que passava, a inveja crescia como fogo em palhada seca. "Está bem", disse finalmente. "Pode ficar. Vai trabalhar na cozinha com a Chica. E você", apontou para a comadre, "pode sumir da minha vista." Nos dias que se seguiram, Maria das Dores provou ser tudo o que a comadre havia prometido. Acordava antes do galo cantar, varria o terreiro, ajudava na cozinha, cuidava das galinhas, tudo sem reclamar, sempre com um sorriso tímido no rosto.
Os vaqueiros gostavam dela. Tia Chica, a cozinheira, a protegia como se fosse filha. Até os jagunços mais endurecidos desarmavam o rosto carrancudo quando a menina passava. Mas para a baronesa, cada dia que Maria das Dores permanecia na fazenda era mais um dia de tortura. Não conseguia mais se olhar no espelho sem ver, refletida atrás de si, a imagem daqueles cabelos dourados. Não conseguia pentear os próprios fios já grisalhos, sem se lembrar da juventude e beleza que jamais teria de volta. A inveja virou obsessão, e a obsessão, no coração de uma mulher cruel, vira veneno. Foi numa tarde de janeiro, quando o sol castigava forte e todo mundo procurava a sombra, que a baronesa tomou a decisão que a condenaria para sempre. Maria das Dores estava no quintal, estendendo roupas no varal, cantarolando baixinho uma toada que aprendera com a mãe. Seus cabelos soltos dançavam na brisa quente, hipnotizantes como ouro derretido. Eulália saiu de casa empunhando uma tesoura grande, daquelas usadas para cortar tecido. O barulho de seus passos na terra batida fez a menina se virar. "Baronesa, a senhora precisa de alguma coisa?" "Preciso, sim", respondeu Eulália, com um sorriso que era puro veneno. "Preciso de uma coisa que você tem demais." Antes que Maria das Dores pudesse entender o que estava acontecendo, a baronesa segurou seus cabelos com força e começou a cortar. Não um corte, não dois. Cortava como quem destrói, como quem arranca pedaços da alma. Os cabelos dourados caíam no chão como penas de um anjo ferido. Maria das Dores chorava, pedia para parar, tentava se soltar, mas a baronesa era mais forte, e a fúria lhe dava força de animal selvagem. "Pronto", disse Eulália quando terminou, jogando a tesoura longe. "Agora você não vai mais aparecer com essa cabeleira insolente na minha casa." O que restou na cabeça de Maria das Dores eram apenas tufos desiguais, como se um incêndio tivesse passado por ali. A criança tocou a própria cabeça, sentiu os fios cortados de qualquer jeito, e o choro que saiu de sua garganta não era só de dor, era de humilhação profunda, do tipo que marca uma alma para sempre. Os jagunços que estavam próximos paralisaram. Tia Chica largou o que estava fazendo e correu para amparar a menina. Mesmo os vaqueiros mais rudes se entreolharam com vergonha, porque havia coisas que nem os homens mais endurecidos conseguiam aceitar. Naquele momento, todos souberam que uma linha havia sido cruzada. Uma linha que nem mesmo o poder de um coronel poderia riscar do chão. O sertão acabara de testemunhar um pecado que clamava aos céus por justiça. No sertão, as notícias voam mais rápido que gavião perseguindo preá. Não precisam de jornal, não precisam de rádio. Bastam os olhos de quem viu, a boca de quem conta e o coração de quem se revolta. A história do que a baronesa fez com Maria das Dores começou a se espalhar antes mesmo do sol se pôr naquele dia maldito. Tia Chica, com o coração apertado de dor e raiva, contou para seu compadre, João Vaqueiro. João contou para o arrieiro, que passava pela fazenda. O arrieiro levou a história para a próxima parada, e assim, como rastro de pólvora, a notícia correu de vila em vila, de fazenda em fazenda. Mas essa não era uma história qualquer. Era o tipo de causo que faz o sangue ferver nas veias de qualquer sertanejo de bem. Porque no sertão, por mais que a vida seja dura como sola de pé descalço, existe uma lei não escrita que todos respeitam. Criança é sagrada. Não importa se é filha de coronel ou órfã de ninguém. Quem levanta a mão para uma criança está chamando a tempestade. Na feira de triunfo, quando Severino Cantador contou a história para o povo que se ajuntava ao redor de sua viola, o silêncio que se fez era pesado como nuvem de chuva. Homens engoliam em seco, mulheres benziam-se fazendo o sinal da cruz, e todos pensavam a mesma coisa. Isso não pode ficar assim. Uma baronesa de Araque, dizia Severino, dedilhando as cordas da viola. Cortou o cabelo de uma menina órfã por pura inveja. Deixou a criança parecendo pintinha nova arrancada do ninho. E vocês sabem o que isso significa no sertão. O povo sabia. Sabia que havia crimes, que a lei dos homens não alcança, mas que a lei do coração não perdoa. A história chegou aos ouvidos do padre Antônio, na igreja de Flores.
o homem santo que pregava perdão todos os domingos. Pela primeira vez em 20 anos de batina, sentiu a raiva queimar no peito como brasas em fornalha. Durante a missa seguinte, sua voz tremeu quando falou sobre os que maltratam os inocentes. Cristo disse que quem escandalizasse uma criança seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no fundo do mar, bradou o padre, os olhos fixos nos fiéis. E eu digo que no sertão também tem justiça para quem não tem alma. Mas foi quando a notícia chegou ao povoado de São José, onde Zé Sereno mantinha um ponto de pouso para tropeiros, que a coisa mudou de figura. Zé Sereno não era homem qualquer. Tinha contatos, conhecia gente, sabia onde encontrar quem podia fazer algo a respeito. Naquela noite, quando os tropeiros se ajuntaram para dividir cachaça e histórias ao redor da fogueira, Zé Sereno contou o causo da baronesa cruel. No meio dos homens estava Manuel Cristino, conhecido no cangaço como Tempestade, um dos mensageiros que levavam notícias para Lampião quando o rei do sertão estava nas bandas de Pernambuco. Isso não pode passar em branco, resmungou Cristino, cuspindo no fogo e fazendo chiar. Tem coisas que pedem vingança, e isso aí é uma delas. Você conhece alguém que possa fazer alguma coisa? Perguntou Zé Sereno, baixando a voz. Cristino sorriu, mas era um sorriso sem alegria, carregado de promessas sombrias. Conheço sim. Conheço um homem que não deixa covardice passar impune. Um homem que tem o coração limpo para com as crianças e a mão pesada para com quem maltrata elas. Não precisou dizer o nome. Todos ali sabiam de quem estava falando. 3 dias depois, Manuel Cristino partiu de São José com a primeira luz do dia, montado num cavalo tordilho, levando na memória todos os detalhes da história. Sabia que tinha nas mãos algo mais poderoso que qualquer arma, uma injustiça que clamava por reparação. A cavalgada durou 2 dias e meio. Cristino conhecia os atalhos, as trilhas escondidas, os pontos de água onde podia descansar o animal sem ser visto. Estava carregando uma mensagem que não podia se perder no caminho. Quando finalmente avistou a fumaça das fogueiras no meio da caatinga, seu coração bateu mais forte. Ali estava o acampamento mais temido e respeitado de todo o sertão. Ali estava a lei que os coronéis não conseguiam comprar nem dobrar. Os vigias o reconheceram de longe. Manuel Cristino era conhecido na família de Lampião, homem de palavra e mensageiro de confiança. Deixaram-no passar sem muitas perguntas, apenas com o cumprimento respeitoso de sempre. A paz de Deus, Cristino. A paz de Deus, meus irmãos. Se você já alguma vez viu a raiva de um pai quando alguém faz mal ao seu filho, então pode imaginar o que se passou no acampamento quando Cristino terminou de contar a história. Mas multiplique essa raiva por 1000, porque Lampião não era pai apenas dos próprios filhos, era pai de todos os injustiçados do sertão. A reunião que se seguiu seria lembrada para sempre pelos cangaceiros que estavam presentes. Porque naquela noite, sob a luz tremulante das fogueiras, foi decidido o destino de uma baronesa que pensava estar acima da lei de Deus e dos homens. O eco do pranto de Maria das Dores havia chegado ao lugar certo, e no sertão, quando a injustiça chega aos ouvidos de Lampião, é melhor que o culpado vá fazendo as pazes com Deus, porque a tempestade estava chegando. Quando Manuel Cristino terminou de contar a história, o silêncio que se fez no acampamento era daqueles que fazem até os grilos pararem de cantar. Os cangaceiros, homens acostumados com a dureza da vida e a brutalidade da guerra, estavam com os rostos carregados de uma tristeza misturada com fúria. Lampião estava sentado numa pedra lisa, o chapéu de couro jogado ao lado, os cabelos longos soltos nos ombros. Não disse uma palavra durante todo o relato. Apenas ouvia, com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das palavras, direto na alma das coisas. Quando o silêncio já estava pesado demais, ele se levantou devagar, como um felino que desperta de um sono perigoso. Caminhou alguns passos, as botas fazendo barulho seco na terra batida, e parou de costas para o grupo. Cristino, disse sem se virar, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade
que fazia todos os presentes segurarem a respiração. Essa menina, como era mesmo o nome dela? Maria das Dores, capitão. Maria das Dores, repetiu Lampião, saboreando cada sílaba como quem reza uma oração. 12 anos, você disse? Sim, senhor, 12 anos. Uma criança. Lampião se virou então, e todos que estavam ali puderam ver algo que raramente aparecia no rosto do rei do cangaço. Uma dor profunda, misturada com uma raiva fria que era mais perigosa que qualquer explosão de fúria. Escutem bem o que vou dizer, começou, a voz crescendo como trovão distante. No sertão, a gente pode perdoar muita coisa. Pode perdoar o roubo de quem tem fome, pode perdoar a mentira de quem tem medo, pode até perdoar a traição de quem não tem escolha. Mas tem uma coisa que não se perdoa nunca, nunca mesmo: quem levanta a mão para uma criança inocente. Os cangaceiros assentiram em silêncio. Conheciam o código do capitão. Sabiam que Lampião tinha seus próprios filhos, que protegia as crianças dos povoados por onde passava, que nunca permitia que seus homens fizessem mal a uma criança, mesmo nos combates mais duros. Essa tal de baronesa, continuou Lampião, cuspindo a palavra como se fosse veneno, acha que pode humilhar uma menina órfã só porque tem poder e dinheiro. Acha que por ser mulher de coronel está acima da lei de Deus. Corisco, que estava afiando a peixeira numa pedra, parou o que estava fazendo e levantou os olhos. E qual é a decisão, capitão? Lampião sorriu. Mas não era um sorriso que trazia alívio. Era o sorriso de quem acabara de decidir o destino de alguém. A decisão é simples, meus irmãos. Se ela gosta tanto de cortar cabelo alheio, vamos ensinar para ela como é que se faz um corte bem feito. Um murmúrio baixo correu entre os homens. Todos entenderam o que aquilo significava. Mas não vai ser qualquer vingança, prosseguiu o capitão, começando a caminhar de um lado para o outro, os olhos brilhando com a luz das fogueiras. Vai ser uma lição que toda mulher de coronel do sertão vai lembrar pelo resto da vida. Uma lição que vai mostrar que não importa quanto ouro tenha no dedo ou quanta terra tenha no nome, quem maltrata a criança paga o preço. Zé Sereno, um dos mais antigos do grupo, se aproximou. Como o senhor quer fazer, capitão? A fazenda deve estar cheia de jagunços. Jagunço não é problema, respondeu Lampião, parando de caminhar e fixando o olhar no horizonte escuro da caatinga. Problema é fazer isso direito, com inteligência, para que a lição seja completa. E então começou a explicar o plano. Não era um plano de guerra, como os que usava para atacar as volantes ou tomar cidades. Era algo mais refinado, mais sutil, mais cruel na sua perfeição. A baronesa é vaidosa, não é, Cristino? Muito, capitão. Dizem que passa horas na frente do espelho se achando a mulher mais bonita da região. Então é pela vaidade que vamos pegá-la, disse Lampião, os olhos brilhando com a astúcia de quem entendia a alma humana melhor que qualquer padre ou doutor. Vamos usar a própria vaidade dela como armadilha. O plano era simples na sua genialidade. A fazenda do coronel Antônio Ferreira ficava próxima à vila de São José, onde acontecia todos os anos, no mês de março, a festa de São José Padroeiro, uma festa grande, com música, dança, comida e muita gente bonita. O tipo de festa que uma baronesa vaidosa não perderia por nada no mundo. Ela vai estar lá, disse Lampião, toda enfeitada, toda orgulhosa, querendo mostrar para todo mundo como é importante, e vai estar longe da proteção dos jagunços do marido. Durante 3 dias, os cangaceiros se prepararam. Não eram preparativos de guerra, eram preparativos de justiça. Lampião escolheu pessoalmente os homens que iriam com ele. Corisco, Zé Sereno, Manuel Cristino e mais 4 dos mais confiáveis. Lembrem-se, disse na véspera da partida, não vamos lá fazer massacre, vamos lá fazer justiça. Justiça limpa, cirúrgica, que não atinja inocente. A única pessoa que vai pagar pelo que fez é quem merece pagar. Na madrugada do dia 19 de março, festa de São José, 7 cavaleiros partiram da Caatinga em direção à vila. Iam montados nos melhores animais, armados com as melhores armas, mas levando no coração algo mais poderoso que qualquer rifle:
a certeza de que estavam do lado certo da justiça. Aqui no meio da nossa história, eu quero que você pare um momento e reflita. Quantas vezes na vida você já quis ver a justiça sendo feita de verdade? Quantas vezes você já desejou que alguém pagasse pelo mal que fez? Se você sente isso no coração, então curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, porque aqui a gente conta as histórias de quando a justiça tinha nome, sobrenome e cavalo para chegar onde precisava chegar. Lampião cavalgava na frente, o olhar fixo no horizonte, a mente calculando cada detalhe do que estava por vir. Ao lado dele, Maria Bonita, porque sim, ela estava lá, firme como sempre ao lado do homem que amava. Cavalgava em silêncio, mas com aquela determinação feroz que fazia dela mais temida que muitos homens. Você acha que ela vai entender a lição, Virgulino? Perguntou Maria Bonita, usando o nome de batismo do marido, como fazia nos momentos mais íntimos. Ela vai entender, respondeu Lampião, sem tirar os olhos da estrada. E se não entender, o sertão inteiro vai entender por ela. O sol nascia no horizonte, pintando a caatinga de dourado, e 7 cavaleiros levavam consigo a promessa de que aquele seria um dia que ninguém jamais esqueceria. A justiça do sertão estava a caminho. A festa de São José estava no auge quando eles chegaram à vila. As ruas de terra batida fervilhavam de gente, comerciantes vendendo suas mercadorias, sanfoneiros tocando nas esquinas, mulheres com seus melhores vestidos, homens com camisas engomadas. O cheiro de carne assada e rapadura doce misturava-se com a poeira levantada pelos pés que dançavam. Lampião e seus homens entraram na vila de forma discreta, separados, cada um por uma rua diferente. Não eram mais os cangaceiros temidos, eram apenas mais alguns visitantes que vinham para a festa do padroeiro. Chapéus simples no lugar dos de couro enfeitados, roupas comuns cobrindo as armas, jeito manso, escondendo a determinação feroz. O capitão sabia que a baronesa estaria lá. Mulher vaidosa como ela, não perderia a oportunidade de se mostrar, de exibir suas joias e vestidos caros para impressionar o povo simples da vila. Era uma questão de honra ferida, a honra de quem se acha superior aos outros. E estava mesmo. Eulália chegou no meio da tarde, numa carruagem enfeitada, acompanhada de 2 mucamas e um jagunço para proteção. Vestia um vestido azul marinho com rendas francesas, sapatos de verniz que brilhavam como espelhos, e no pescoço um colar de ouro que valia mais que a casa de qualquer trabalhador da vila. Mas o que mais chamava a atenção era o penteado elaborado que ostentava. Os cabelos estavam presos num coque alto, enfeitado com pentes de tartaruga e fitas de seda. Cada fio estava no lugar, cada cacho estudado, para causar inveja nas outras mulheres. Ela não fazia ideia de que, naquele momento, 7 pares de olhos a observavam de pontos diferentes da praça. Lampião estava encostado na parede da igreja, fingindo conversar com um tropeiro conhecido. Maria Bonita se misturava com as mulheres da vila, ouvindo as conversas, identificando quem era quem. Corisco estava no meio dos sanfoneiros, batendo palma e sorrindo, mas com os olhos sempre atentos aos movimentos da baronesa. Ela está sozinha, murmurou Zé Sereno, se aproximando de Lampião, como quem vai cumprimentar um velho amigo. O jagunço que veio com ela está mais interessado na cachaça que na patroa. E o marido? Coronel Antônio ficou na fazenda. Dizem que estava com dor nas costas. Lampião sorriu. A providência divina às vezes ajuda quem faz a justiça. A baronesa se pavoneava pela festa como um pavão real, cumprimentando uns, ignorando outros, sempre com aquele ar de superioridade que fazia o sangue de qualquer sertanejo honrado ferver de raiva. Parou num grupo de mulheres e começou a falar sobre seus vestidos novos, suas joias, seus cabelos que precisavam de cuidados especiais porque eram muito finos. Foi quando Maria Bonita se aproximou. "Boa tarde, baronesa", disse com a voz doce como mel de abelha. "Que cabelo lindo a senhora tem. Deve gastar uma fortuna para manter essa beleza toda." Eulália se empertigou, orgulhosa do elogio. "Ah, minha filha, é verdade. Mando buscar produtos especiais da capital
Tenho uma cabeleireira particular que vem de longe só para cuidar dos meus cabelos. Não é qualquer uma que pode manter essa qualidade. A senhora tem razão, continuou Maria Bonita, fingindo admiração. Aposto que a senhora conhece todos os segredos de beleza. Deve saber até como cortar cabelo direito, não é? A pergunta fez Eulália hesitar por um segundo. Algo na voz da mulher estranha a incomodou, mas a vaidade falou mais alto. Claro que sei. Inclusive, outro dia mesmo, tive que dar uma lição numa menina impertinente que estava se achando demais por causa de uns cabelinhos sem graça. Que interessante, disse Maria Bonita, o sorriso não saindo do rosto, mas os olhos ficando duros como pedra. E que lição foi essa? Ora, cortei os cabelos dela todinho, deixei a criatura careca que nem preá pelado. Foi bom para ela aprender que beleza de verdade não se nasce com ela. Se conquista com dinheiro e classe. O silêncio que se fez entre as mulheres foi tenso. Algumas se entreolharam, desconfortáveis com a crueldade desnecessária que a baronesa acabara de confessar com tanto orgulho. Maria Bonita deu 2 passos para trás e fez um sinal quase imperceptível com a mão direita. Então a senhora realmente sabe cortar cabelo, disse a voz agora perdendo a doçura. Que bom, porque hoje a senhora vai ter a chance de mostrar essa habilidade mais uma vez. Antes que Eulália pudesse entender o que estava acontecendo, 7 homens surgiram de diferentes pontos da praça, convergindo para onde ela estava. Não corriam, não gritavam, não causavam pânico. Apenas caminhavam com a determinação silenciosa de quem veio cumprir uma missão. O povo da festa percebeu que algo estava acontecendo, mas não conseguia entender o que. Havia algo na postura daqueles homens, na forma como se moviam, que fazia todo mundo se afastar sem questionar. Quando Lampião apareceu na frente da baronesa, ela finalmente entendeu quem eram aqueles homens. O sangue fugiu do seu rosto, as pernas tremeram, e ela tentou gritar, mas a voz não saiu. Baronesa Eulália, disse Lampião, tirando o chapéu numa reverência irônica. Ouvi dizer que a senhora tem muito jeito para cortar cabelo de criança inocente. Eu não sei do que o senhor está falando, gaguejou ela, tentando manter a compostura mesmo com o terror estampado nos olhos. Não sabe? Perguntou Lampião, a voz baixa mas cortante como lâmina. Maria das Dores, 12 anos, cabelos dourados. A senhora se lembra agora? Eulália olhou ao redor, procurando uma saída, procurando ajuda, mas o jagunço que a acompanhava tinha sumido na multidão, e o povo da vila apenas observava em silêncio respeitoso. Por favor, sussurrou a voz embargada. Eu posso pagar. Pagar! Repetiu Lampião, como se tivesse ouvido a coisa mais absurda do mundo. A senhora acha que a humilhação de uma criança órfã tem preço? Maria Bonita se aproximou, carregando nas mãos uma tesoura grande, a mesma que usara para cortar os cabelos de Maria das Dores. Trouxemos a ferramenta da senhora, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Já que a senhora gosta tanto de cortar cabelo, pensamos em dar para a senhora uma demonstração de como se faz um corte bem feito. O terror nos olhos de Eulália era absoluto agora. Ela se ajoelhou na poeira da praça, as lágrimas correndo pelo rosto, toda a arrogância e soberba derretidas como cera no fogo. Por favor, não. Meus cabelos são tudo o que eu tenho. Eram tudo o que aquela menina tinha também, disse Lampião, pegando a tesoura das mãos de Maria Bonita. E a senhora tirou dela por pura maldade. O primeiro corte foi certeiro. Uma mecha inteira dos cabelos cuidadosamente arrumados caiu na terra batida. Depois outro e mais outro. Lampião não cortava com pressa, não cortava com raiva, cortava com a precisão fria de quem estava cumprindo uma sentença justa. Os cabelos que tinham levado horas para serem penteados, que eram o orgulho e a vaidade de uma vida inteira, caíam um a um no chão sujo da praça. Eulália chorava como uma criança, mas não era um choro que despertava piedade. Era o choro de quem finalmente entendia o que havia feito com uma inocente. Quando Lampião terminou, restavam apenas tufos desiguais na cabeça da baronesa, exatamente como havia ficado a cabeça de Maria das Dores. Pronto, disse ele, jogando a tesoura longe.
Agora, a senhora sabe como se sente uma criança quando é humilhada por pura crueldade. Eulália tocou a própria cabeça, sentiu os fios cortados, e o desespero que tomou conta dela era o mesmo que havia tomado conta de Maria das Dores naquele dia terrível na fazenda. Agora escute bem, continuou Lampião, a voz carregada de uma autoridade que fazia até as pedras da rua prestarem atenção. A senhora vai voltar para sua fazenda, vai pedir perdão para aquela menina e vai tratá-la com o respeito que toda criança merece. E se eu souber que a senhora tornou a levantar a mão para qualquer criança, eu volto. E da próxima vez, não será só o cabelo que vai perder. A baronesa assentiu desesperadamente, ainda ajoelhada na poeira, a mão tremendo na cabeça raspada. Lampião se virou para o povo, que assistia em silêncio, e ergueu a voz para que todos pudessem ouvir. Que todos saibam, no sertão, quem maltrata criança paga o preço. Não importa se é coronel, se é baronesa ou se é rei. A lei de Deus não faz diferença entre rico e pobre quando se trata de proteger os inocentes. E assim como haviam chegado, os 7 cavaleiros desapareceram na multidão, deixando para trás apenas uma mulher humilhada e uma lição que ecoaria por todo o sertão. A vaidade havia sido castigada. A justiça estava feita. A notícia do que aconteceu na festa de São José se espalhou pelo sertão mais rápido que a primeira notícia da crueldade. Mas desta vez não era a indignação que corria de boca em boca, era uma satisfação profunda, a sensação de que a balança da justiça havia finalmente se equilibrado. Na fazenda São Sebastião, a baronesa Eulália voltou da festa numa carruagem silenciosa, cobrindo a cabeça raspada com um lenço preto, as lágrimas já secas, mas a humilhação ainda queimando como ferro em brasa. O jagunço que a acompanhava não ousava olhar para trás, com medo de ver o resultado da justiça de Lampião. Quando chegaram na fazenda, o coronel Antônio Ferreira esperava na varanda, fumando seu charuto de sempre. Mas quando viu a esposa descer da carruagem com a cabeça coberta, quando ela tirou o lenço e mostrou o que havia sobrado de seus cabelos outrora gloriosos, o charuto caiu de sua boca e se espatifou no chão de tábua. "O que foi que aconteceu?" perguntou, a voz tremendo entre o espanto e a raiva. Eulália contou tudo, entre soluços e tremores. Contou sobre Lampião, sobre a lição que ele lhe deu, sobre a promessa terrível que ele fizera. E pela primeira vez na vida, viu o medo nos olhos do marido poderoso. Porque o coronel Antônio Ferreira sabia que havia certas brigas que nem todo o dinheiro e poder do mundo podiam vencer. E uma briga com Lampião era uma dessas. "Onde está a menina?" perguntou ele, engolindo a raiva e falando baixo. "Na cozinha, com a Chica." "Vá lá", ordenou, mas a voz não tinha mais a dureza de sempre. "Vá lá e peça perdão a ela. E trate de tratar essa criança como se fosse sua própria filha, porque se Virgulino Lampião voltar aqui, nós dois vamos ter problema maior que cabelo cortado." Maria das Dores estava ajudando tia Chica a preparar o jantar, quando a baronesa apareceu na cozinha. A menina levou um susto ao ver a patroa com a cabeça raspada, igualzinha à sua própria cabeça naquele dia terrível. "Maria", disse Eulália, a voz quebrada pela vergonha, eu vim pedir seu perdão." A menina ficou sem saber o que dizer. Nunca tinha visto uma senhora rica pedindo perdão para uma órfã como ela. "Eu fiz uma coisa muito errada com você", continuou a baronesa, as lágrimas voltando aos olhos. "Cortei seu cabelo por maldade, por inveja, e agora eu sei como você se sentiu naquele dia." Maria das Dores, com a bondade natural das crianças que conhecem o sofrimento, se aproximou e tocou no braço de Eulália. "Está tudo bem, baronesa. Cabelo cresce de novo." E naquele momento simples, com a sabedoria inocente de uma criança de 12 anos, a verdadeira lição foi dada. Não era sobre vingança, não era sobre humilhação, era sobre perdão, sobre compreender que as feridas do coração podem ser curadas quando há arrependimento verdadeiro. Daquele dia em diante, a vida na fazenda São Sebastião mudou completamente. Maria das Dores não era mais uma órfã maltratada, era tratada como filha da casa. Ganhou roupas novas, sapatos bonitos, e quando seus cabelos dourados voltaram a crescer,
Ninguém mais ousou tocá-los com maldade. Mas as mudanças não pararam por aí. A história da baronesa castigada correu todo o sertão, chegando aos ouvidos de outras mulheres, de coronéis, de outros poderosos que se achavam acima da lei divina. E todas entenderam a mensagem. Lampião estava de olho e não toleraria crueldade contra inocentes. Na fazenda do coronel Militão, em Patos, a mulher dele parou de bater nas meninas que trabalhavam na casa. Na propriedade do coronel Zé Pereira, em Monteiro, os filhos pararam de maltratar os filhos dos vaqueiros. Por todo o sertão, o medo de receber uma visita de Lampião começou a mudar comportamentos. O padre Antônio, na igreja de Flores, passou a contar a história durante suas missas, sempre terminando com a mesma reflexão. Deus usa muitos instrumentos para fazer sua justiça. Às vezes usa um anjo, às vezes usa um cangaceiro. O importante é que a justiça seja feita. Os cantadores de feira passaram a versificar a história. Havia uma dona soberba que morava numa fazenda. Cortou o cabelo de criança por pura maldade horrenda, mas Lampião não esquece quem faz maldade tremenda. Chegou na festa do povo, com a tesoura na mão, raspou a cabeça da dona. Como lição e perdão no sertão, quem planta o mal colhe na mesma estação. E assim a história se transformou em lenda, passando de pai para filho, de avô para neto, carregando sempre a mesma moral. No sertão, a justiça pode demorar, mas sempre chega. Maria das Dores cresceu e se tornou uma mulher boa. Casou com um vaqueiro honesto e teve filhos que criou com amor e carinho. Sempre contava para eles a história de como Lampião a defendeu quando ela era pequena, sempre terminando com a mesma lição: meus filhos, nunca façam mal aos outros, principalmente a quem é mais fraco, porque no mundo sempre tem alguém de olho, sempre tem alguém que cobra. A baronesa Eulália viveu seus últimos anos como uma mulher mudada. Nunca mais maltratou ninguém, nunca mais foi cruel com os mais pobres. Dizem que nos últimos tempos de vida ela costumava ficar horas na frente do espelho, tocando nos cabelos que nunca mais tiveram o mesmo brilho, lembrando do dia em que aprendeu que a vaidade pode custar mais caro que qualquer riqueza. Quando morreu já velha, o povo da região não falou mal dela. Falaram que tinha sido uma mulher que aprendeu uma lição importante e soube mudar. E isso no sertão vale mais que qualquer fortuna. Mas a lenda continuou viva. Ainda hoje, quando uma criança passa por dificuldades, quando alguém poderoso abusa de sua força contra os mais fracos, as pessoas do sertão sussurram: cuidado, que Lampião ainda anda por aí, montado nos ventos da caatinga, de olho em quem maltrata os inocentes. E quem sabe, talvez seja verdade. Talvez o espírito do rei do cangaço ainda cavalgue pelas estradas empoeiradas, velando pelos que não têm quem os defenda, pronto para fazer justiça quando a lei dos homens falha. Porque no sertão, algumas lendas são fortes demais para morrer. São verdades do coração que se vestem de história para continuar ensinando, geração após geração, que a crueldade sempre encontra sua resposta e que quem protege os inocentes nunca fica sem recompensa. Esta foi a história da baronesa cruel e dos cabelos dourados. Uma história que nos ensina que no mundo ainda existem consequências para nossos atos, que a justiça pode vir de onde menos esperamos e que às vezes é preciso que um cangaceiro nos lembre dos valores que esquecemos de praticar. Se esta história tocou seu coração, se você também acredita que os inocentes devem ser protegidos e que a crueldade deve ter consequências, então curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Deixe nos comentários sua opinião. Você acredita que Lampião fez a coisa certa? Será que ainda precisamos de justiceiros como ele nos tempos de hoje? Continue conosco nesta jornada pelas lendas do sertão, porque ainda temos muitas histórias para contar, muitos causos que mostram como a honra, a coragem e a justiça podem triunfar sobre a maldade. Até a próxima. E lembrem-se, no sertão, quem planta vento colhe tempestade, mas quem planta justiça colhe respeito eterno.